Renato Augusto sofreu uma lesão, essa lesão no jogo contra o Liverpool, quando ele começa a Libertadores corintiana e aos 14 minutos tem de se ausentar por conta de um problema no joelho. É claro que não dava para saber ali a gravidade da lesão, mas depois o jogador mesmo disse, não foi nada muito grave, a gente já sabe que não é ligamento. E eu até perguntei para alguns jogadores como que a gente sabe, né? Como que o jogador sabe ainda no vestiário, sem um exame mais detalhado, com a certeza de que não é ligamento. E aí me explicaram o seguinte, né, que há um exame preliminar, né, do médico mesmo com o jogador, em que ele faz uma dobra, né, na articulação do joelho do jogador. E se ele sente uma folga, ele percebe que o ligamento rompeu. E se ele vê que não, né, evidentemente, eles já percebem que não houve o rompimento do ligamento. Isso, imagino eu, conversei com atletas, tá, gente? Imagino eu que pela experiência, tanto dos médicos quanto do próprio Renato, dos jogadores que têm esse tipo de lesão, eles já sabem ali naquele momento se tem uma possibilidade muito grande de ruptura ou se provavelmente não. E foi o que aconteceu. O Renato saiu confiante nesse aspecto, dizendo que já tinha percebido que não era ligamento. E segundo as palavras dele, não foi nada muito grave. Claro que a gente ainda dependia de um exame, de uma ressonância magnética que confirmasse, que detalhasse a gravidade dessa lesão. De domingo de sexta para sábado, já se imaginava que o problema seria o menisco. E aí, pelas informações, já era uma lesão que nada tinha a ver com a lesão que ele curou no mesmo joelho. Eu sou completamente leigo, tá, gente? Então a gente tem informações que a gente recebe dos médicos e de acordo com as pessoas envolvidas, né, no clube, no futebol. Ele teve uma lesão sim no ligamento colateral do joelho direito e tal, na verdade um estiramento que não chega a ser um rompimento, mas ele é um estresse ali, né, no ligamento. Ele se recuperou dessa lesão, ficou um mês de fora, não configurou, né, a ruptura e ele conseguiu voltar. E segundo as informações, essa lesão que ele teve, ela nada teve a ver com essa lesão que ele se recuperou. Ou seja, foi uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer outro jogador, poderia acontecer a qualquer momento, até num treinamento. Então, um azar tremendo. E claro que pela imagem, né, do Renato saindo de campo naquele momento no jogo contra o Liverpool lá no Uruguai, a gente imaginou coisa pior, né? Mas aí, vem o exame agora, neste sábado, né, em que sai o resultado e confirma a lesão de menisco. A lesão de menisco, ela exige uma artroscopia, que é uma cirurgia em que, em muitos casos, lá atrás, o jogador demorava 6 meses para retornar. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Teoricamente é uma cirurgia simples, nenhuma é simples, né? Mas teoricamente, entre as lesões de joelho, ela é uma cirurgia mais simples, em que muitas vezes eu já vi jogador voltar com menos de um mês, mas não é o comum. O prazo médio para essa lesão é de 6 a 8 semanas. Portanto, a gente está falando de, primeiro, um jogador de 35 anos, não é mais um garoto. Segundo, um jogador que exige extremo cuidado para que você não tenha nenhum tipo de uma recuperação indevida, né? E ele volte daqui a pouco sem estar com a sua plenitude e podendo lesionar de novo. Então você tem que ter um cuidado maior. E tem o período de retreinamento, né? Depois da recuperação da cirurgia, ele ainda volta, vai precisar né, passar para o campo e tudo mais. Tem todo o processo, né, de fisioterapia, o cara começa a correr em volta do gramado, até calçar chuteira, voltar a trabalhar com o grupo e aí readquirir ritmo de jogo também, isso também é importante. Então, assim, é triste, mas a gente tá no começo de abril, então a tendência aí, né, que até junho o Renato não esteja à disposição. E aí com isso, né, perderia boa parte não, né, mas jogos importantes, né, do começo do Brasileiro, jogos importantes aí de Copa do Brasil, fase de grupos de Libertadores, uma boa parte aí dessa fase de grupos da Libertadores. Então, desejando plena recuperação para o Renato Augusto, e agora vem a segunda parte do vídeo, a segunda parte do problema. Detectado isso, o Renato Augusto vai se ausentar por uns meses, aí 2 meses pelo menos, até voltar. A gente sabe o quanto ele pode ser importante na reta final, mas de novo o Corinthians vai ter que se virar sem o Renato Augusto.
E esse é o grande detalhe. Não, o Corinthians não contratou um substituto para o Renato, não existe um substituto para o Renato. Existem jogadores meio-campistas que podem fazer a função que ele faz, não aquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz só o Renato faz. É um dos jogadores raros que a gente tem a possibilidade de assistir aqui no futebol brasileiro e que qualquer equipe, como bem disse o Cássio na semana passada, sentiria a ausência do seu grande craque e sentiria a ausência do Renato Augusto. Então, não há como você substituir Renato. Então, o que você precisa fazer é encontrar um modelo de jogo sem o Renato. E esse é o problemaço que tem o Lázaro. Porque agora, no mês de abril, depois dele ter montado um time que foi super bem no Paulista, né, com aqueles 4 meio-campistas, ora o Rony, o Juliano, o Renato e o Adson, ora o Fausto, ora o Maicon, esses meio-campistas, esse modelo de jogo com o Yuri e o Renato, com o Yuri e o Roger Guedes, estavam funcionando muito bem. Pois a partir de agora ele vai ter que repensar o seu modelo. E é complicado, porque assim, no meio da temporada você precisar, inclusive muitas vezes mudar o sistema, porque assim, a gente tem algumas possibilidades, né? Ele pode adiantar o Juliano para fazer essa função, e o Juliano já foi testado nessa função. Eu não digo que ele não deu certo, mas ele encaixou mesmo, foi de segundo volante nas mãos do Lázaro. Que agora, na verdade, né, tá jogando um pouco mais à frente, porque o Lázaro acomodou no time o Rony e o Fausto Vera e tirou o Adson. Só que ele vai precisar encontrar um substituto para o Renato. Então, e o Rony não foi tão bem no primeiro tempo contra o Liverpool. E o Cantillo, por outro lado, foi. Será que o Cantillo vai ocupar essa vaga? Será que ele vai ter sequência? O Cantillo é uma possibilidade. Abrindo com o Cantillo, Fausto Vera, Juliano, Maicon e Maicon, né, no meio campo, né? Então seria Cantillo, Fausto, Juliano e Maicon. Só que o Maicon também não tem jogado tão bem. O Paulinho, por outro lado, entrou muito bem. Mas será que o Paulinho tem a capacidade de fazer o que o Maicon pode fazer, o que o Fausto faz, o que o Juliano faz, o que o Renato fazia? O Paulinho entrou num cenário específico, né? Um segundo tempo, o time vencendo, um adversário frágil. E tá aqui um fã do Paulinho, imagino o torcedor do Corinthians também, divulgaram bastidores, inclusive, a importância do Paulinho nos bastidores é um negócio absurdo, assim. O Paulinho tem que estar presente no grupo e pode ser aproveitado daqui a pouco numa outra função. Tá aí um desafio, Lázaro, encontrar uma função pro Paulinho, que não seja simplesmente entrar nos minutos finais como atacante para tentar fazer gols. Não, o Paulinho pode contribuir no meio de campo, ele só precisa de uma cobertura um pouco maior. Talvez com o Rony, Fausto Vera e Juliano, o Paulinho tendo essa cobertura consiga fazer o seu jogo fluir. E não seja necessariamente aquele cara lá pela meia esquerda como estava sendo o Renato, mas ele pode ajudar muito pela qualidade que ele tem. Se colocar o Cantillo, você pode adiantar, né, um pouquinho mais o Fausto, o Juliano e aí ter o Paulinho. Mas aí será que não perde no poder de marcação? Cantillo e Rony. Aí o Fausto sairia, não vai tirar o Fausto. É difícil, gente, é difícil. O grande desafio do Fernando Lázaro é justamente encontrar um modelo de jogo para que o time saiba jogar sem Renato Augusto. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Infelizmente, isso aconteceu com o Renato Augusto. Vai ser impossível achar um meia de campo com a qualidade do Renato Augusto, né? Com o passe, com a assistência, com a finalização que ele tem, né? E ele tem a cara do Corinthians e ele gosta de jogar no Corinthians. Então o Timão nos próximos jogos vai encontrar, com certeza vai ter muitas dificuldades para chegar a bola nos atacantes. Porém, vamos torcer, né? Nós como torcedores vamos torcer sempre que o nosso time evolua, né? Que a diretoria traga novos reforços para o Timão, né, para potencializar e quem sabe trazer a Libertadores, porque eu acredito no meu time, eu acredito no Coringão. E se você gostou do vídeo, se você ficou até o final do vídeo, obrigado pela sua audiência, forte abraço, até o próximo vídeo.